Estamos de volta e agora, gente, nós vamos para a nossa participação de quinta-feira com o padre Wellington Santos no nosso quadro YouCat. Bom dia, Padre Wellington Santos! E toda quinta-feira, Padre Wellington participa com a gente e hoje nós vamos falar o tema Como Jesus nos ensina a orar. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos que estão em casa. Moninha, alegria a gente estar junto de novo. E hoje aproveitar e pedir para você mandar um abraço para Caeté, que tem muitas pessoas que estão lá todas as quintas entrando para poder nos acompanhar nesse momento de partilha, né? Lá de Caeté, né? Muitos amigos queridos que têm acompanhado o nosso programa. Nós, um abraço para Caeté. Eu estive lá com o senhor, lá na igreja São Francisco de Assis, quando o Padre Giovanni estava lá. Agora o Padre Giovanni está na Nossa Senhora Rainha. O senhor estava comigo lá, não estava, Padre Wellington? Exatamente, foi um dia muito feliz com o Padre Rodrigo Natal também. Foi um momento de experiência muito mágica aquele dia. É verdade, lá, na verdade. Muita gente acompanha. Eu já estive lá naquele encontro que o Padre Giovanni fazia, eu estive lá por 3 anos consecutivos. Amei estar lá. Um abraço e um beijo para o povo de Caeté que nos acompanha aqui. Que bom, que bom. E hoje o tema é importante, né? A gente falar de oração, lá foi um momento importante, né, de oração com as famílias, com a cidade de Caeté. Hoje a gente falar sobre a oração na nossa vida e como que Jesus nos inspira a fazer esse momento mágico, esse momento, né, de conexão com Deus. É verdade, Padre, mas antes de eu fazer a pergunta propriamente de Jesus nos ensinar a orar, a gente como católico, eu queria que o senhor explicasse primeiro qual o significado dos santos na nossa oração. Então, é interessante a gente trazer porque nós sempre recorremos à intercessão dos santos nos nossos momentos de oração. A gente está no ano de São José, ontem começou a novena, para quem está conseguindo acompanhar, né, para o grande dia de São Joel, o padroeiro da nossa igreja no mundo todo, patrono também das nossas famílias. Então, os santos, eles têm um lugar especial, pois foram homens e mulheres que viveram essa intimidade com Deus a partir da oração. Então, olha, homens e mulheres que, por excelência, conseguiram, mesmo diante das suas fraquezas, suas limitações, manter-se em Deus pela oração. Então, quando nós, né, invocamos a intercessão dos santos na nossa oração, a gente invoca também esse testemunho, para que nós possamos viver da oração, com essa intimidade com Deus, né, que abarca toda a nossa vida. Então, os santos vão ser na nossa oração aí esses exemplos de vida de oração. Bacana demais isso. É tão rica a nossa igreja, né, Padre? Padre, como Jesus orava? Então, a oração de Jesus, Moninha, era uma oração intensa. Por vários momentos a gente vai ver nos evangelhos pontuar que Jesus ele se retirou para um lugar à parte, normalmente à noite, sozinho para poder rezar. E diante dos grandes acontecimentos, diante dos grandes momentos de Jesus, ele rezava. Na hora de enviar os apóstolos, ele rezava. Quando estava para entrar em Jerusalém, para o momento derradeiro da condenação, paixão, morte e ressurreição, ele orou no alto, né, do monte Getsemane. Então, vários momentos em que Jesus orava. É a intensidade de uma confiança, né, com o Pai. Então, de viver essa unidade, algo profundamente inspirador, de pensar assim, olha, como Jesus orava, e a gente, às vezes, gastando o quê? 1 hora ou até menos do nosso dia para oração, a gente já acha tão pesado, mas a oração tem que ser parte da nossa vida, principalmente nesses momentos mais decisivos da nossa história. Padre, Jesus orou também diante da morte que ele ia encarar. Como que foi essa oração dele diante da morte e como a gente pode aprender com Jesus numa situação difícil? Então, a oração, olha, diante da morte, Jesus ele expressou a sua extrema confiança em Deus. No YouCat tem um ponto que trata sobre todas as falas de Jesus na hora da sua morte. O afasta de mim este cálice, meu Deus, né, por que me abandonastes? Mas tudo isso dito dentro de um contexto, né, pensando lá o contexto judaico, vai expressar a extrema confiança de Jesus em Deus.
a morte foi a experiência que Jesus faz da agonia humana, aquilo que também nós vamos passar, e tem muitas pessoas, né, passando, especialmente por esse tempo de Covid, né, de mais, né, de tantas mil pessoas mortas. Então, olhar que nesse momento, como, né, você perguntou, Moninha, que a gente enfrenta esse limite, esta dor, a oração, ela nos conecta a Deus, ela nos lança no coração de Deus e ele traz com isso, com a oração, o conforto necessário para a gente poder enfrentar aí a nossa dor. É entender, porque a gente tem uma tentação de querer que a gente nunca sofra a dor, mas com a nossa humanidade não é possível isso. A gente tem que ressignificar a dor e o sofrimento na vida. Aí essa pergunta ela é perfeita para nos ajudar a entender isso. Diante da morte, Jesus expressou confiança. E é o que nós somos chamados a viver. Diante do sofrimento, a gente expressa confiança. Padre, Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso. Qual o lugar que o Pai Nosso ocupa na nossa vida? Então, o Pai Nosso é uma oração importantíssima, uma das mais belas, uma síntese, né, de todo esse caminho mesmo de intimidade com o Pai. Quando a gente não está sabendo o que falar a Deus, né, nas nossas orações, às vezes a gente vive aquela aridez, o Pai Nosso já diz tudo, né, para a nossa vida, tudo que nós precisamos. Então, o Pai Nosso, de fato, ocupa um lugar central aí da nossa vida de oração, porque é a oração que o próprio Cristo nos ensina, que nos coloca nessa dimensão de abertura ao Pai, para que seja feita a vontade dEle, a gente confia a Ele a providência, né, para nos dar o pão de cada dia, a gente pede para nos ajudar a perdoar o próximo, como a gente pede um perdão de Deus e que nos livre de todos os males. Então, é um caminho de oração profundo em que a gente, de forma bem completa, a gente se coloca totalmente nas mãos de Deus. Padre, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. E Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Para essas pessoas que têm essa dificuldade, como passar para elas essa confiança que Deus é Pai delas também? De verdade, trouxe um tema que é bem latente em muitas pessoas, né, de fato, que não conseguem lidar com a dimensão e a figura, né, de pai, a figura paterna. Porque muitas vezes essa figura paterna desassistiu a pessoa, deixou a pessoa sem o cuidado, sem o afeto, né, que eram necessários. Então, ajuda-nos a corrigir essa percepção, a gente compreendendo que Deus nunca nos desampara. A confiança de Jesus ao chamar Abba, Pai, ali na cruz, né, para poder colocar-se nas mãos deles, olha, afasta esse cálice, se for possível. Né, não sendo, ele estava ali para que fosse feita a vontade, né, a vontade de Deus. Então, corrigir essa dimensão, entendendo, Deus é este Pai que nunca nos desampara, é o Pai que sempre cuida, né, é esta figura que nós precisamos para poder abarcar a nossa história. Aí vai até nos ajudar a ressignificar a nossa oração. Né, o papaizinho, o Abba, né, dito Abba, ó Pai, né, a gente ter essa confiança, intimidade, como das crianças. Infelizmente, tem muitas crianças que não têm essa presença na vida, esse sentimento importante. Mas a gente agora, no estágio onde a gente está, na vida de oração que a gente está construindo, para poder se colocar no colo de Deus como o nosso papaizinho, né? Aquele que vai cuidar, aquele que vai abraçar a nossa história. Padre, então o senhor vai falando, as coisas vão passando na minha cabeça. Por mim, eu ficava a manhã inteira, já falei isso com o senhor, né? É tanta coisa que vem no coração. Para a gente poder terminar, quando a pessoa reza assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Explica isso melhor. Olha, isso é bonito na oração do Pai Nosso, em que a gente pede para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Olha o problema que nós teríamos se fosse feito simplesmente as nossas vontades, Moninhas. Iam ser mais de 7 bilhões de vontades, que muitas vezes são conflitantes. Claro que tem algumas vontades que são de grupos, que partilham projetos, ideais, mas muitas extremamente conflitantes. A gente daria um outro significado para o mundo se a gente compreendesse assim, olha, para que seja feito na nossa humanidade a vontade de Deus, pois é essa vontade do bem, é essa vontade do amor, essa vontade das virtudes
que vai sobrepor a simplesmente um capricho meu, um egoísmo meu. Então é uma confiança, uma entrega que a gente faz a Deus. Olha, seja feita a sua vontade, não simplesmente a minha, que muitas vezes a minha vai estar ali ofuscada com o meu egoísmo, né, com os meus desejos que muitas vezes estão distantes de um desejo saudável para a humanidade. Então é uma oração importante. Essa parte ela é muito importante na oração, pois vai nos ajudar a entender que é importante a vontade de Deus, né? E principalmente nesse ambiente coletivo que a gente vive, que a gente chama de sociedade, né? Ah, padre, muito obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa aqui nessa quinta-feira. E agora eu queria suas considerações finais e a sua bênção. Então, eu agradeço, Moninha, a todos que estão nos acompanhando. Realmente, né, a gente tem ajudado muitas pessoas com o YouCat a entender um pouco mais a fé. Né, a oração ela é importantíssima. Então, queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham, a oração ela tem que assumir uma dimensão significativa na vida para a gente poder, de verdade, seguir segundo a vontade de Deus. Deixar essa bênção para todos vocês, Moninha, equipe de produção, a todos que estão em casa, para que possamos conseguir viver essa graça de Deus em nossas vidas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Moninha. Forte abraço. Até semana que vem. Amém, padre. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. E agora, gente, a gente vai para a reflexão do Evangelho de hoje e os pedidos de oração. Então, o Evangelho de hoje, ele está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, a partir 14. Deixa eu achar aqui, gente, que eu me perdi. 11, 14, achei. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu e o mudo começou a falar, as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônio. Outros, para tentarem Jesus, pediam-lhe um sinal. O evangelho é grande, mas ele vai continuando falando e Jesus vai trabalhar e ele vai falar que o reino dividido, que quando as pessoas começam, um fala que é por parte de Beelzebu, outro fala que é por parte de Deus, e Jesus vai falar que o reino dividido não vai subsistir. E aí, gente, eu vou falar com você uma coisa. Às vezes, na nossa igreja, a gente também está assim. As pessoas nos olham, as pessoas nos julgam da forma como elas querem. E às vezes, quando nós somos julgados e avaliados pelos outros, às vezes nos colocam a mais, mas às vezes também nos colocam a menos. Se isso tem acontecido com você, não preocupa com isso não. O que a gente tem que pensar é o que Deus pensa ao nosso respeito. Então, o que Deus pensa ao nosso respeito é o que nós precisamos. E Deus nos ama, e Deus cuida de nós. Então, quando Jesus vai falar do reino dividido, é que nós não podemos criar divisões entre nós. Que assim como a campanha da fraternidade fala, aquilo que foi dividido se tornou um. Que nós possamos aprender a dialogar, daquilo que for dividido, sempre ter a nossa união e, acima de tudo, a unidade que o Senhor nos pede. Vamos rezar? E hoje eu queria pedir oração. Eu estou com um pedido aqui na minha mão já, pegar mais um. Para as pessoas de Caeté que nos acompanham, a turma de Caeté que nos acompanha hoje, em especial, minha oração vai para vocês. Então, mesmo que seu pedido não esteja aqui, o Senhor contempla o seu coração nesse momento. Hoje eu peço por Ana Clara Figueiredo de Miranda. Ana Clara está internado com Covid. Tantas pessoas nos pedindo oração pelas pessoas que estão internadas com Covid. A gente está vivendo momentos de tanta dor, tanta tristeza. E hoje eu coloco aqui o seu coração, que está passando por dor e tristeza. Senhor, em especial a Ana Clara, recebe, Senhor. Vá até onde a Ana Clara está agora. Cura, Senhor. Tira dela toda a dor, aquilo que está trazendo a doença no seu organismo e restaura por completo o organismo da Ana Clara.
Clara. Te pedimos pelas pessoas de Caeté, por aquela cidade, derrama sua bênção, Senhor, sobre aquelas pessoas. E a todos nós que estamos em oração aqui nesse momento, te peço, Senhor, nos abençoa, cuida de nós e não nos deixa faltar a sua presença. E assim, o Manhã da Piedade está acabando. Mas a gente ainda continua nos bastidores, lá no nosso Instagram, @Manhã da Piedade, no site da TV Horizonte, você pode acompanhar. Se você perdeu algum programa, só ir lá. Não se esqueça de mandar seu pedido de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 996 428473. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Restinho de semana, né? E amanhã os melhores momentos. Até amanhã, se Deus quiser.